do ponto de vista de vilão, acho que o vilão é muito claro, não é nem o Flamengo, nem o Atlético Mineiro. O vilão é a CBF, que em janeiro havia marcado. Quem acompanha esse programa sabe que eu estou avisando faz tempo. Olha, as semifinais, as quartas de final vão abraçar uma data FIFA. Reclama antes, reclama antes. O vilão é muito claro quem é. É quem acha que o movimento de translação da Terra pode ser esticado a ponto ou fazer uma mandiga qualquer para que os times não se classifiquem e atrapalhem o calendário base da CBF. No caso do Corinthians especificamente, a gente tem falado aqui todas as terças e quartas-feiras que o Corinthians prioriza o Campeonato Brasileiro. A CBF está fazendo o Corinthians jogar. O Corinthians também tem 4 jogadores pré-convocados. Jogar em casa um jogo que é obrigatório de Copa de Campeonato Brasileiro sem os seus jogadores convocados. Então, nesse caso, cada um por si, como disse o Bruno, mas porque o Corinthians quer jogar com o Atlético Paranaense com o time completo no final de semana, porque precisa ganhar. Então, não é sobre atrapalhar o Flamengo. Assim como o Flamengo pensa em si, o Corinthians pensa em si. E não é mesquinho nesse caso. Acho que todo mundo tem razão. O Flamengo tem a sua razão, o Atlético Mineiro tem sua razão, o Vasco tem sua razão e o Corinthians tem sua razão. Só quem não tem razão, na minha opinião, e essa é a opinião que eu tenho dado desde sempre, é quem senta para fazer um calendário e não consegue entender que o ano tem 365 dias e que isso uma hora vai acontecer. Já aconteceu, por exemplo, nas quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco jogaram o jogo de volta sem os seus jogadores convocados. O Corinthians jogou, o Vasco jogou. Não pediu para adiar nem inverter. Não, na quinta-feira já foi voltado. Na quarta-feira, os do Corinthians e do Vasco, não. Não tinha como jogar. Mas, pois é, Renato, mas o Corinthians e o Vasco, naquela ocasião, jogaram na quarta e jogaram. Não pediram para mudar para o jogo do final de semana. Então, está claro uma postura da federação, nesse caso, da CBF, em atender o pedido de 1 ou 2 times agora, coisa que até as quartas de final não existiu. E também coincidiu com uma data FIFA. Também depois da data FIFA, o Vasco foi jogar com o Atlético Paranaense, e também o Corinthians recebeu o Juventude. Sem o Félix Torres, sem o Martini, sem os jogadores seus que estavam convocados. O Flamengo ainda teve o azar de perder o Pedro naquela data FIFA com uma contusão. Mas isso já aconteceu antes, não é a primeira vez. Então eu discordo muito do seu mesquinharia, quero pegar o time todo machucado, porque neste caso, tanto o Vasco como o Corinthians, como o Flamengo e como o Atlético Mineiro, têm razão nos seus pleitos. Tem só um vilão nessa história. E esse vilão não aparece. Não ouvi hoje nem o Edinaldo falando, nem o Júlio Avelar, para explicar por que dessa vez ele atendeu um pedido, apesar dos outros 2 times terem falado não, e porque, na opinião deles, no Campeonato Brasileiro você pode jogar todo quebrado, mas na Copa do Brasil não. Essa é a pergunta que a CBF precisa responder. Porque a Copa do Brasil é uma fase decisiva, é uma fase de semifinal. O Campeonato Brasileiro é mais um dos 36 jogos, só isso. É completamente diferente. Mas aí depende da sua prioridade, Renato. No caso... Depende da sua prioridade. Eu vou passar a bola para o Casão, mas eu não acho que não é um Corinthians e Flamengo antecipado, nem um Vasco e Galo antecipado. É colocar em xeque uma federação, uma confederação nesse caso, que sempre desdenha dos clubes, sempre massacra os clubes, não à toa a torcida detesta a data FIFA, fica torcendo para os seus jogadores não serem convocados com semifinal ou não, valendo, e que dessa vez deixa claro que para o Campeonato Brasileiro, que é a competição dela, não, aí na quarta-feira ela distorce a disputa pelo G16, ela distorce a disputa lá em cima por uma vaga direta na Libertadores, porque ela decidiu que dessa vez é a fase decisiva. Ué, quartas de final não é decisivo também? Oitavas de final não é decisivo também? Aí é uma questão de opinião, né? Não é uma questão líquida e certa. Casão. Acho o seguinte, concordo com você, o vilão da história é a CBF, não tenho que discutir isso. E outra coisa, o Corinthians está jogando contra o rebaixamento. O Corinthians está se dedicando, está colocando o time que tem de melhor, os jogadores que tem de melhor, para lutar contra o rebaixamento. Né? Você tirar o jogo do domingo e passar para a quarta, o Corinthians não vai jogar com um time melhor, não vai jogar com o time completo e vai desequilibrar a disputa para fugir do rebaixamento para os outros times, cara. Né? O Corinthians
o Vasco não, porque o Vasco já está lá em cima, mas o Corinthians é o maior prejudicado nessa história de mudar a data. É o maior prejudicado, porque o objetivo é fugir do rebaixamento, né? A concorrência está bem apertada, tem vários times ali apertados para tentar fugir. A rodada ontem teria sido desastrosa se todo mundo não tivesse perdido também. Todo mundo perdeu, continuou ali aquele caixote de time fugindo do rebaixamento. O objetivo do Corinthians é esse, e vai ter que jogar com um time desfalcado, porque a CBF mudou a data, porque ela quis. Vasco e Corinthians não toparam. Vasco e Corinthians são os mandantes. Então eu não estou criticando o Flamengo, não estou criticando o Atlético Mineiro, não estou criticando o Vasco nem Corinthians. A CBF é irresponsável, porque ela pode fazer, por exemplo, o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, mas colaborar com o rebaixamento do Corinthians, que é um jogo determinante contra o Atlético Paranaense. Cara, ela não pode interferir em resultados, ela não pode interferir em rodadas, ela não pode interferir nem em disputa de título, nem em concorrente para fugir do rebaixamento e nem para se classificar para a Libertadores. Ela é a organizadora do campeonato, ponto. Ela não pode ter interferência em disputa de nada. E essa mudança, ela vai ter interferência. Ela pode ter interferência. Ela pode prejudicar um clube por causa disso. Que o objetivo é a fuga do rebaixamento. Então eu acho errado, Renato. Eu acho que a CBF está completamente errada. Sem achar alguém mesquinho, sem achar alguém oportunista, sem achar que alguém está se fazendo de vítima, sem achar que alguém quer levar vantagem de alguma coisa. Nada. Nada disso. A CBF ela vai interferir no Campeonato Brasileiro se ela fizer alteração. Ela vai interferir no Campeonato Brasileiro. E ela não vai interferir com a data FIFA, no caso das datas originais? É claro que ela vai interferir. Da mesma maneira. Mas não, a data está lá, pô. Essa data está de fevereiro. Está lá. Ué, a data tá lá. Mas não devia estar também? Não devia estar. Mas daí a culpa não é do Corinthians nem do Vasco, Renato. A data não devia estar lá, eu concordo com você. Mas qual é a responsabilidade do Vasco e do Corinthians nessa decisão, nessa falta de competência da CBF para organizar os campeonatos que ela tem que organizar? O Vasco e o Corinthians, eles não têm nada a ver com isso. O Corinthians está com a corda no pescoço no campeonato e quer disputar o campeonato para fugir do rebaixamento. E a mudança de data vai prejudicar essa disputa aí para fugir do rebaixamento. O Corinthians tem jogos a menos, o Corinthians não conseguiu ganhar ontem, o Corinthians está com a corda no pescoço e está apostando tudo no time principal ali, que o Ramon tem como principal, para jogar o Campeonato Brasileiro e fugir do rebaixamento. E vai alterar isso. Ela está interferindo nas decisões do campeonato. Ela está interferindo. A questão da Copa do Brasil, ela já cometeu o erro incompetente lá atrás, quando ela fez a rodada. Ela teve X meses para perceber que aquilo poderia dar problema. Ela teve X meses para perceber. Agora, faltando 15 dias, ou na semana que começa essa decisão, ela resolve mudar a rodada, porque o Flamengo pediu, o Atlético pediu, com toda a razão, com todo o direito. Mas está errado. Porque se ninguém saísse prejudicado, ok. Os clubes topariam. Se ninguém se sentisse prejudicado na história, não tinha problema nenhum. Mas o Vasco está se sentindo prejudicado por um motivo e o Corinthians está se sentindo prejudicado por outro motivo. Então, dois personagens, dois componentes desse giro todo estão se sentindo prejudicados. Então, você não pode mudar. Tem que ter um consenso geral, para ninguém se sentir prejudicado na história. Então eu acho errado. Mas a Grande, queria que você desse a sua opinião. Eu vou passar para o Bruno também, porque nesse caso específico, ela poderia ter sentado com os 4 times e tentado um acordo político, que é o que a CBF talvez saiba melhor fazer. Ela não sabe cuidar de seleção, não sabe arrumar calendário, mas acordo do político, por bem ou por mal, a CBF sabe fazer. Ela não fez isso. Não partiu da CBF. E ela depois resolveu ouvir os clubes. E aí ela tem 2 sim e 2 não. 2 sim queremos, 2 não queremos. E aí, depois o anúncio foi feito por meio de ofício, os clubes souberam, alguns deles pela
pela transmissão do jogo de Palmeiras com o Atlético Mineiro. E aí, agora, a lei, como disse o Bruno, Hélio, o Regulamento Geral de Competições não dá à CBF a caneta para fazer isso. Né? Ela poderia chegar num acordo, os clubes falarem, tá bom, a gente então adia uma rodada, fica na sexta, todo mundo vai chegar. Não, ela fez de outra forma. E eu acho que é isso que incomoda mais, nesse caso, os contrariados. O Vasco, no caso, ele diz a data do dia anterior. No caso, o dia 16. O Vasco ofereceu uma sugestão, mas daí, segundo o Pedrinho, ele foi ignorado. Eu só queria fazer uma observação. Grande sugestão do Vasco. Um dia antes. Para não dar nem tempo dos jogadores chegarem. Pô, pelo amor de Deus, né? O Pedrinho é um brincalhão. Pô. O que eu acho, assim, queria só pontuar, que eu acho que, mais uma vez, quem também está sendo totalmente desrespeitado é o torcedor. Porque o cara, assim, torcedor comum, ele tem que se planejar. Ele quer ir para o jogo lá, como visitante, quer fazer a viagem dele, ele tem que marcar passagem, ele tem que desenrolar com o patrão dele lá para ser liberado, dar o jeito dele lá no trabalho, aí a hospedagem e tudo mais. E aí, em cima da hora, os caras vão, mudam a data, mudam o planejamento, o cara que comprou passagem já se lascou. O próprio jogo de ida mesmo, foi confirmado somente no sábado, que ia ser dia 2, tal, horário tal. Eu sei de muito torcedor do Vasco que estava querendo ir para Belo Horizonte, que ficou até sábado sem conseguir se planejar, porque a CBF ainda não tinha batido o martelo de data e hora. Então, assim, a CBF, mais uma vez, desrespeita muito o torcedor. O torcedor é sempre muito desrespeitado pela CBF. Hélio? Marília, eu estava até separando aqui uma pipoca para acompanhar essa discussão de vocês, que, enfim, todos três estão envolvidos nessa questão, em posições antagônicas e tal. E aí, a única coisa que me vem à cabeça é sobre o início da história toda, assim, como é que se dá, quando a CBF define esse calendário. Existe um espaço lá no começo do ano, ou no ano anterior, para se discutir? Existe, por exemplo, o calendário de 2025, quando que ele... Já está rolando. O calendário de 2025 está rolando. Porque são situações que, se você discutir antes de saber quem é que vai ser favorecido ou prejudicado, eu acho que as decisões poderiam ser mais imparciais, né? Nesse momento, assim, um time vai ser prejudicado, um time vai ser favorecido. É uma situação muito, muito complicada aí que a CBF, mais uma vez, conseguiu para si. Exato, porque o que a CBF faz é tentar encaixar mais coisa do que cabe no calendário. E vai na tentativa e erro de que nem todo mundo vai ganhar 3 competições ou vai chegar em 3 competições. O Bruno está aqui, acompanhou. Na sexta da outra semana, houve o sorteio dos mandos. E naquele dia, perguntado sobre os horários dos jogos e as datas, o Edinaldo, que estava presente, saiu pela tangente. Falou, não, veja bem, não sei o quê, depois a gente vê, tal. E o Júlio Avelar a mesma coisa. Por quê? Porque faltava saber se o Corinthians ia se classificar na Sul-Americana. Com o Corinthians se classificando na Sul-Americana, duas das semanas do final de outubro, e também o Flamengo fora da Libertadores, se um ou outro se classificasse, se perdia os meios de semana. E se perdeu, porque o Corinthians se classificou e o Flamengo não. Então não é possível jogar para uma semana depois. Poderia acontecer, mas na outra semana o Corinthians tem que jogar com o Racing. Então o Corinthians não pode jogar com o Flamengo. E o Corinthians depois tem o jogo de volta. Ou poderia ser o Flamengo, ter que jogar com o Botafogo, por exemplo, porque semana de Copa de Sul-Americana é semana de Libertadores. A feitura do calendário é mais ou menos assim. Em agosto tem um kick-off. Olha, senhores, se tiverem sugestões, venham aqui e nos dão. Antes era pelo Manuel Flores, que fazia isso, e desde 2022 é o Júlio Avelar. O que acontece? É uma cascata. A FIFA coloca o seu calendário, a FIFA já fez. Já mostrou que o ano que vem, no meio do ano, por exemplo, tem um grande Mundial de Clubes. Na sequência, quem tem a hierarquia para mostrar seu calendário é a Conmebol. Provavelmente fará nesta semana. Conmebol, nesta semana, já divulga o ano que vem, quando começa a pré-Libertadores, papapá. Eliminatória a gente já sabe qual é, porque eliminatória é calendário da FIFA. Então, essas datas também já estão marcadas. Depois disso, a CBF coloca o seu brasileiro, e depois disso, a CBF, os estaduais têm lá as datas marcadas pela CBF. O que a CBF fez esse ano, e foi em janeiro, e eu estou muito tranquila, sem nenhuma messinharia para dizer,
que em janeiro eu falei, olha, gente, esse calendário da CBF é um completo absurdo. Todos os mata-matas de Copa do Brasil estão marcados em preenchidos ali pela... E a final da Copa do Brasil está numa semana de data FIFA. Já estou avisando que é em novembro. É a final da Copa do Brasil, não é a semifinal. A final da Copa do Brasil é num final de semana, mas vamos treinar para a final da Copa do Brasil? Não vamos não, porque os times envolvidos terão jogadores. Isso está posto lá no começo do ano. Então tem um vilão claríssimo. Só que todo mundo senta e fala, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E agora o depois tem interesses múltiplos. Um não quer ser rebaixado, o outro quer jogar em casa na quarta-feira, o outro quer jogar no domingo, e depois não tem mais data. Esse que é o problema. O problema de um ano que já teve os asteriscos por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, e agora, para acabar o Campeonato Brasileiro no dia 8 de dezembro, para não acontecer o que aconteceu no ano passado, não sei se vocês lembram, no ano passado não deu para colocar todos os asteriscos, inventaram mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, né? Pois eu estou dizendo hoje para vocês que se essa coisa for judicializada, é isso que vai acontecer. Porque se tiver que adiar uma data de Campeonato Brasileiro de alguns clubes, que é o que o Corinthians, por exemplo, quer, esse é o meu bastidor, se o Corinthians não conseguir fazer voltar atrás, o Corinthians não quer jogar no meio da semana o jogo de Campeonato Brasileiro sem os seus jogadores. O Corinthians vai querer asterisco no jogo do Atlético Paranaense. Lá, então, tudo bem, eu jogo no domingo, só que o meu jogo que é importante para mim, eu também quero meus jogadores. Põe um asterisco. Só que qual que é o problema? O Corinthians não vai poder jogar em outubro, porque em outubro o Corinthians tem Sul-Americana. Aí vai jogar para quando? Para novembro, se puder. Então, o que vai acontecer daqui a pouco é o que aconteceu no ano passado, que o campeonato ia acabar num domingo e acabou numa quarta-feira. A gente está desenhando uma coisa muito parecida com essa, porque a CBF sempre acha que cabe mais um pouquinho, Não joga mais um pouquinho, faz a Copa América esse ano, teve uma discussão enorme, gente. Todo mundo sabia que até a Copa América a CBF não decidia. E quando foi em março, que um mês antes de começar o Campeonato Brasileiro, ela disse, não vou parar não na Copa América. Só vou parar em data FIFA de eliminatória. Que foi uma grande burrice. Era melhor ter parado na Copa América do que em data FIFA de eliminatória. Era muito melhor para o Campeonato Brasileiro. E ficou totalmente esmagado naquele período. Então, assim, os clubes têm toda a razão, porque a gente não tem uma liga, não tem ninguém que defenda os clubes. Os clubes se defendem. Cada um defende sua lógica. Agora, é o grande problema. A CBF é a grande vilã. E nesse momento é o que os clubes deveriam fazer. Pegar seu diretor jurídico, parar lá na frente da CBF e falar assim, e aí? Como é que vocês vão... Pega um globo redondo, porque a Terra é redonda, e fala aí, como é que vocês vão fazer agora para atender todo mundo e ninguém ser prejudicado? Tem uma bomba maior aí pela frente, Marília. Se o Botafogo for a final da Libertadores, em seguida é Palmeiras e Botafogo. Somente isso. Somente o jogo que pode decidir o Campeonato Brasileiro. E o Botafogo não teria tempo para se recuperar para jogar com o Palmeiras. Ô Braz, dá suas últimas informações para eu te liberar, mas essa discussão vai colocar você no programa aqui muitas vezes até isso se decidir. Muito obrigada e aliás, bom trabalho para você. Deixa então eu também te fazer uma perguntinha. Qual é o prejuízo do Vasco? A não ser deixar de enfrentar um Atlético desfalcado. Então, o Vasco ele alega que quando viveu essa situação, ele perdeu os jogadores para a data FIFA. E que, isso não foi levado em consideração, por exemplo, nas quartas de final. E que agora, e aí, segundo as palavras do Vasco, tá? Não minhas. E que agora, quando o Atlético Mineiro e Flamengo pediram, foi acatado. Mas que nas quartas de final, o Vasco mesmo foi prejudicado, ninguém mudou nenhuma data e tudo mais. O Vasco alega que esse movimento acabou sendo beneficiário para o Atlético Mineiro e para o Flamengo. E que na rodada passada, nas quartas de final, o Vasco acabou perdendo jogadores por isso. Basicamente, o argumento é esse. Assim, e aí, passando que, assim, essa ação deve entrar na STJD aí por agora, amanhã, ainda essa semana, isso daí já vai bater as portas ali da STJD. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e também, assim, só levantar essa bola, né? A CBF discutir, reduzir o calendário dos estaduais, a CBF não quer, né? Isso daí, porque aí vai perder voto, né? Esse é o grande problema. Esse é o busilis do brasileiro. O X da questão está ali. Qual